É isso aí, pessoal, estamos caminhando para o final do nosso curso e vamos falar neste momento sobre o poder de polícia. Qual é a importância do poder de polícia em tempo de tantas reformas eleitorais e com essa ascensão da propaganda eleitoral pela internet? Pessoal, o poder de polícia se tornou essencial desde as últimas reformas, então você precisa entender o que é e como você vai peticionar, de que forma você vai agir, quais são as medidas possíveis, se cabe recurso ou não, como é que ele é processado. Isso é extremamente importante, porque ele vai ser uma ferramenta muito importante, principalmente para você remover tanto propagandas clássicas e irregulares, quanto propagandas eleitorais na internet. E aí, é claro, nesse aspecto tem alguns problemas que nós tentamos resolver no trabalho da sistematização das normas eleitorais, mas infelizmente lamentamos muito que não tenha sido possível resolver por completo. Bom, olha só que interessante, pessoal. A primeira coisa que eu preciso contextualizar com vocês é onde está previsto o poder de polícia. Então eu quero contar uma historinha rápida. Eu não posso ficar lendo todos os dispositivos, então eu vou apenas citá-los e depois vocês fazem uma leitura completa de cada um deles. Eu quero que vocês saibam que o poder de polícia, em especial a permissão de o juiz atuar, exercendo o poder de polícia, a principal previsão é exatamente a previsão do artigo 249 lá do Código Eleitoral, que vai dizer que o direito de propaganda, embora seja extremamente importante, relevante, que deve ser garantido, e não importa a restrição ao poder de polícia, quando este deva ser exercido em benefício da ordem pública. Guardem o seguinte, pessoal, eu sempre tenho que justificar o exercício do poder de polícia. E, de preferência, quando eu não tiver uma justificativa muito específica, em razão de o direito de propaganda ter sido protegido, então eu alego que estou exercendo o poder de polícia em razão da ordem pública. Exemplo. Imagine que no seu município, como um daqueles do Nordeste, que a BR que corta o estado é também ao mesmo tempo a principal avenida de vários municípios. E aí os partidos políticos insistem em fazer carreatas nesta avenida. Imagine que quando fazem eventos políticos ou carreatas, para todo o trânsito de quem vem do interior para a capital e de quem vai da capital para o interior. Com isso, pessoas que carregam com caminhões refrigerados produtos perecíveis, doentes, às vezes até mesmo pessoas para serem sepultadas, estão dentro de carros funerários, e tudo isso fica trancado em razão do evento político. O juiz ele não pode impedir que haja carreatas, tendo em vista que é um direito de propaganda legítimo. Então, o que o juiz pode fazer é disciplinar essa carreata, dizendo que naquela avenida principal não é autorizado realizar qualquer tipo de evento político que obste o trânsito. E aí ele sempre vai fundamentar no artigo 249. Reparem que o artigo 249 é o que tem a maior força para a permissão do exercício do poder de polícia. Todos os outros que vêm depois disso, via de regra, ele está simplesmente disciplinando o poder de polícia e às vezes até mesmo restringindo. Então vamos dar uma passada em cada um desses dispositivos só para que vocês se lembrem disso. Vamos lá. O artigo 41 da 9.504 ele vai dizer que a propaganda eleitoral exercida nos termos da legislação eleitoral não pode ser objeto de multa e nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia. Guardem o seguinte, pessoal, se a propaganda é lícita, ela não pode ser impedida. O poder de polícia só vai ser exercido quando houver uma irregularidade patente. Não cabe discussão, é irregular. Ou a segunda possibilidade é quando houver um benefício para a ordem pública. Você está salvando vidas, evitando caos e garantindo outros direitos de peso constitucional. Caso contrário, a propaganda eleitoral, sendo legítima, não pode ser de qualquer jeito controlada, restringida, cerceada. Okay? Isso é o que prevê o artigo 41. E no mesmo 41, lá no parágrafo 2º, vai dizer que o poder de polícia se restringe apenas às providências necessárias para inibir práticas ilegais. Seguindo o 248, reparem que todos esses vêm para limitar o poder de polícia, contrários ao 249. 248 então vai dizer o seguinte: ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral, nem inutilizar, alterar ou perturbar os meios lícitos nela empregados. Reparem, pessoal, aqui está garantindo o direito de propaganda. Seguindo, agora vamos para a resolução 23.608. Olha que interessante. A competência para processamento e julgamento das representações previstas no capítulo 2 não exclui o poder de polícia. O que eu preciso explicar para vocês aqui? O capítulo 2, que esse artigo faz referência, é exatamente o artigo 96, parágrafo 3º e seguintes da Lei 9.504. O que esse artigo 96 ele vai dizer? Ele vai dizer que se uma propaganda irregular acontece no município, é competência do juiz julgá-la. Se ela acontece para candidatos de nível estadual e federal, exceto presidente e vice, ela é de competência do Tribunal Regional Eleitoral. E se a propaganda eleitoral
acontece no âmbito nacional para presidente e vice vai ser sempre competência originária do Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o que a gente chama de princípio da simetria. Cada um dos níveis das instâncias vai julgar os candidatos da sua própria instância. Contudo, o artigo 54 ele vai trazer a previsão de que essas competências não afastam o exercício do poder de polícia, ou seja, entenda bem isso porque parece básico, mas é essencial. O juiz eleitoral no município, ele só julga representações, atenção, ele só julga representações de candidatos a vereador e candidatos a prefeito, representações. Contudo, em eleições gerais, se houver irregularidade na propaganda do presidente, dos deputados, do governador e de qualquer outro, dentro dos limites territoriais daquele juiz, ele vai simplesmente exercer o poder de polícia contra essas propagandas. Atenção, representação ele tem que encaminhar, mas exercer o poder de polícia é atribuição dele. É poder-dever do juiz eleitoral local exercer o poder de polícia sobre as propagandas eleitorais irregulares. Agora que você entendeu isso tudo, apenas leia de novo o 54 e você vai perceber que não tem qualquer dificuldade. A competência para o processamento e julgamento das representações previstas no capítulo 2 não exclui o poder de polícia sobre propaganda eleitoral e as enquetes, que será exercido pelos juízes eleitorais, pelos membros dos tribunais eleitorais e pelos juízes auxiliares designados. O poder de polícia sobre a propaganda é restrito às providências necessárias para inibir ou fazer cessar práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas das matérias jornalísticas ou de caráter meramente informativo, a serem exibidos na televisão, no rádio, na internet e na imprensa escrita. Seguindo, artigo 55. Os órgãos da administração e seus funcionários, os agentes públicos, sem exclusão dos que atuam na área de segurança, e qualquer outra pessoa que tiver ciência da prática da ilegalidade ou irregularidade relacionada com a eleição deverão comunicar o fato ao Ministério Público, podendo indicar a adoção das medidas que entenderem cabíveis. Para tudo. O artigo 55 diz que se qualquer um tiver conhecimento de irregularidade, tem que indicar ao Ministério Público, é isso mesmo? O Ministério Público tem poder de polícia, pessoal? Não, por isso parem tudo. Observem. O artigo vai dizer que qualquer irregularidade tem que ser encaminhada ao Ministério Público para fins de representação. O Ministério Público é quem tem legitimidade para representar contra qualquer um, porque ele é o fiscal inicial, o fiscal legítimo, originário da lei. Contudo, pessoal, isso aí é para representar. Quando você conhece uma irregularidade que é patente, você até pode encaminhar para o Ministério Público para, caso ele queira representar, ele ter todo o arcabouço ali necessário, todas as provas, o acervo probatório está pronto. Contudo, quando a irregularidade é patente, você já manda direto para o juiz eleitoral para ele fazer cessar a irregularidade, porque quanto mais ela estiver presente, sendo veiculada, ou sendo encontrada na internet, maior é o prejuízo para aquele pleito, quebrando a rigidez ali das eleições. E aí o parágrafo único explica exatamente isso. Ele vai dizer: o disposto no caput deste artigo não impede que o juiz eleitoral, antes de comunicar o fato ao Ministério Público, adote as medidas administrativas necessárias para fazer cessar a irregularidade, se esta se tratar de propaganda irregular. Pessoal, é exatamente tudo que eu disse em outras palavras. Apenas marquem ali na cabecinha de vocês, guardem a seguinte informação: poder de polícia é administrativo, não é jurisdicional. Então, já que vocês são alunos de pós-graduação, eu posso falar nesse nível. Em outros cursos, é claro que eu não desço detalhes, mas vocês sendo alunos de pós-graduação, saibam que o poder de polícia é um exercício administrativo, então a gente vai chamar de atribuição. Quando é um exercício jurisdicional, aí a gente chama de competência. Então toda vez que a gente falar de poder de polícia, é o exercício de uma atribuição. Então quem tem atribuição para exercer o poder de polícia é exatamente o juiz daquela circunscrição territorial. Eu não falo em competência para exercício do poder de polícia, ok? É atribuição do exercício de poder de polícia. Bom, então seguindo, continuando aqui no nosso arcabouço normativo positivado para o poder de polícia, a gente vai lá para a resolução 23.610, no artigo 6º, onde vai apenas repetir aquelas outras previsões do artigo 41. Então a propaganda legitimamente exercida, aquela permitida na lei, não pode ser cerceada, não pode ser objeto de multa, tudo aquilo. A resolução repete isso tudo, mas o mais interessante é que aqui ele vai falar que o poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura, e, no caso de condutas sujeitas a penalidades, o juiz eleitoral delas cientificará o Ministério Público para os fins previstos nesta resolução. Para tudo e observem o parágrafo 3º. Qual que é a importância do parágrafo 3º?
Muitos juízes, muitas vezes vai acontecer isso, então fiquem atentos. Alguém questiona o juiz eleitoral do seu município para que ele exerça o poder de polícia. O juiz, ele verifica a irregularidade da propaganda exercendo o poder de polícia, determina a remoção e insiste em aplicar de imediato uma multa contra o infrator. Pessoal, não cabe essa multa. O exercício é administrativo, ele determina a remoção. Se a pessoa for recalcitrante em cumprir aquela ordem, aí ele pode punir com crime de desobediência. Não cabe qualquer medida jurisdicional, nem tampouco a previsão da multa para aquela irregularidade. Em poder de polícia, o juiz não aplica multa, entenderam isso? Nem mesmo as astrantes. Nem multa, nem astrantes. O que ele pode fazer, caso haja recalcitrância, é entender que houve uma desobediência a uma ordem jurisdicional previsto lá no Código Eleitoral, no artigo 347. Mas multa não pode. Isso é tão forte que foi inclusive simulado pelo TSE lá na súmula 18. Então apenas guardem isso é extremamente importante. Bom, seguindo, a gente vai ver que o artigo 7º ele vai trazer o seguinte. Isso aqui é novidade da resolução 23.610, então guardem. Olha só, pessoal, com relação ao poder de polícia na internet, o juiz ele só pode atuar exercendo o poder de polícia se a irregularidade for formal. Se a irregularidade for material quanto ao conteúdo, obrigatoriamente ele tem que encaminhar para o Ministério Público. Então guardem, faltou, por exemplo, um rótulo eleitoral. É irregularidade formal ou material? Formal. Faltou, por exemplo, indicar no registro de candidatura qual é o site que eu faço a minha propaganda. Irregularidade formal, poder de polícia. Agora, se a propaganda eleitoral está impulsionada e tem conteúdo negativo, não é conteúdo propositivo, é negativo contra os adversários, não cabe poder de polícia, ok? Eu até entenderia que o juiz, ele, pelo poder de polícia, poderia determinar a cessação disso, porque está dentro do escopo da atribuição. Contudo, a própria resolução de poder de polícia, resolução de representações e resolução de propaganda, eles vão dizer que, nesses casos, o juiz tem que encaminhar ao Ministério Público. Então, artigo 7º, o juiz eleitoral com atribuições fixadas na forma do artigo 8º desta resolução somente poderá determinar a imediata retirada de conteúdo na internet que, em sua forma ou meio de veiculação, esteja em desacordo com o disposto nesta resolução. Caso a irregularidade constatada na internet se refira ao teor da propaganda, o conteúdo, não será admitido o exercício do poder de polícia nos termos do artigo 19, lá do Marco Civil da Internet. Nesta hipótese, o juiz tem que encaminhar ao Ministério Público. Bom, seguindo, pessoal, vejam quanta informação. Olha o artigo 8º. Para assegurar a unidade e a isonomia no exercício do poder de polícia na internet, este deve ser exercido nas eleições gerais por um ou mais juízes designados. Pessoal, eu não vou nem ler esse dispositivo do artigo 8º. Eu vou contar para vocês qual foi a história dele. Eu quero que vocês pensem, e aí eu vou dar um exemplo, eu quero que vocês pensem a seguinte questão. Imaginem que ocorreu uma irregularidade desse tipo aqui. Eu vou achar uma foto um pouquinho aqui para frente e quero mostrar para vocês que isso aí foi uma irregularidade colocada dentro dos limites de um município X. Nesse município colocaram ali na entrada da cidade esse outdoor. Lembrem-se que, pelo princípio da simetria, a representação contra a propaganda irregular de candidatos à presidência tem que ser julgada pelo TSE. Contudo, o exercício do poder de polícia vai ser exercido pelos juízes locais. Então, o juiz que tem jurisdição eleitoral exerce o poder de polícia sobre esse outdoor. Ok? Por que é o juiz do local? Porque está dentro dos limites territoriais dele. E aí, qual é o grande problema? Quais são os limites territoriais com relação à propaganda eleitoral na internet? Pessoal, o grande problema é que para a internet não há limites territoriais. A mesma propaganda alcança todos os lugares ao mesmo tempo. Então quem teria a atribuição de exercer esse poder de polícia na internet? Foi pensando nisso que nós, da sistematização das normas eleitorais, tentamos escrever o artigo 8º. E ao tentar escrever o artigo 8º, nós pensamos que nós deveríamos determinar quem vai exercer o poder de polícia na internet. Lamentavelmente, o texto, a redação oficial que surgiu disso, que surgiu da nossa ideia, foi péssimo, foi horrível essa redação e ela não resolve o problema. A nossa ideia é de que nessas eleições municipais, quem deveria exercer o poder de polícia seria o mesmo juiz competente para julgar o registro de candidatura do candidato que está ali envolvido naquele ato, que está sendo ali impugnado em poder de polícia. Então, se houve uma propaganda irregular do candidato X, e quem julga o registro de candidatura do candidato X é o juiz do município 1.
Então, se esse juiz do município 1 é quem julga o registro de candidatura desse candidato X, ele também é o juiz que tem atribuição para exercer o poder de polícia com relação às propagandas irregulares desse candidato X na internet. Porque se não for assim, o que impede, por exemplo, de eu pedir no juiz 1 do município A para remover aquela propaganda exercendo o poder de polícia? Ele diz, não, não concordo, para mim não está irregular. Então, como não há especificação dessa atribuição para aquele juiz, não é apenas dele essa atribuição, eu posso simplesmente esquecer esse juiz do município 1, ir até o município 2 e pedir para o próximo juiz. Como é um exercício administrativo que não gera litispendência e nenhuma outra vinculação, estaria tranquilo para fazer isso aí e poderia tentar até que surgisse um juiz que topasse acolher a minha pretensão. E aí, pessoal, o artigo 54 da resolução, ele também vai dizer que não cabe mais qualquer tipo de astraente em exercício de poder de polícia. Era uma importante ferramenta, mas eles simplesmente entenderam que em medidas administrativas não cabe, uma vez que está ausente a triangulação processual. Bom, falamos aí de tudo isso, agora eu quero dar uma dica muito importante para vocês que eu já até comentei. Várias irregularidades atuais, aqui no artigo 37, já falamos insistentemente sobre isso, elas não têm mais previsão legal de multa. Então isso aqui foi revogado, então aquelas propagandas em bens públicos e particulares não tem mais, ainda que irregulares, não tem previsão de multa. Nesse caso, pessoal, não justifica você representar. O que justifica é você peticionar pedindo que o juiz exerça o poder de polícia. É muito mais fácil para você, você não tem que esperar a resposta à representação, nem parecer do Ministério Público, não tem que ficar tenso se a sua liminar foi ou não deferida, você simplesmente resolve peticionando pelo poder de polícia. Então, pessoal, isso aqui, por exemplo, você não precisa representar, mesmo porque a representação teria que ser direcionada ao TSE. Apenas peticione junto ao juiz local, juiz eleitoral local, e peça que ele exerça o poder de polícia. Absolutamente resolvido o problema. O grande problema é exatamente com relação às enquetes na internet. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de enquete, até uma discussão se seria ou não enquete, porque ela não traz no próprio corpo da enquete os percentuais de resultado. E a nova resolução, ela vai dizer que enquete é aquela que traga em seu próprio corpo resultados em percentuais que mostra que alguém está liderando a corrida. Aqui, como a pesquisa ela questiona o voto das pessoas, mas fica em comentários sem somatórios, não seria configurada uma enquete. Mas se houvesse uma enquete realmente irregular, aí, havendo uma enquete desse tipo aqui, que mostra exatamente a votação e coloca em primeiro lugar quem está à frente, aí eu precisaria me perguntar, quem tem atribuição para remover essa enquete? Qual juiz? Porque isso aqui pode ser feito no site de Sapiranga, por exemplo, na fanpage de Sapiranga, mas ser uma enquete relacionada à cidade vizinha. É muito comum em regiões metropolitanas. E aí, de quem seria a atribuição? Do juiz do município de Sapiranga ou do juiz de onde são os candidatos? A gente não tem essa solução na lei, pessoal. Não tem. E é exatamente por isso que na resolução nós tentamos resolver. O ideal é que fosse do juiz responsável por julgar o registro desses candidatos. Essa é uma das ideias que nós demos, que esperávamos que fosse atendida. Bom, eu quero que vocês se atentem muito para essas questões exatamente da possibilidade de vocês exercerem, pedirem o exercício do poder de polícia quando as irregularidades forem formais ou forem enquetes na internet. Quando forem irregularidades materiais, como essa aqui, que na verdade a irregularidade diz respeito ao conteúdo, nesse caso precisa encaminhar para o Ministério Público e realmente o que resolveria seria uma representação. O que eu quero que vocês atentem com relação às representações e exercício do poder de polícia é que as representações elas têm uma série de requisitos. Já o poder de polícia, ele não exige capacidade postulatória, qualquer pessoa pode pedir o exercício dele, então é muito mais democrático. Contudo, não cabe nenhum tipo de recurso. Então o grande problema é que se houver qualquer... se o juiz, por exemplo, não concordar, o fato ele não está cabalmente demonstrada a irregularidade da propaganda, então o juiz diz que não vai exercer o poder de polícia. Nesse caso, só caberia mandado de segurança. Da mesma forma, se o juiz exerce o poder de polícia contra uma irregularidade, uma propaganda absolutamente irregular, também só caberia exatamente um mandado de segurança. Pessoal, poder de polícia é um mundo, então vale muito a pena vocês observarem bem isso para vocês utilizarem ao máximo o poder de polícia, tendo em vista que é bem mais fácil vocês peticionarem para exercer o poder de polícia do que vocês representarem.
ok? Então guardem bem isso, são dicas muito valiosas sobre o poder de polícia. Leiam todos os artigos que eu mencionei e analisem a situação, de fato, para vocês perceberem qual é a melhor estratégia. O poder de polícia é o que vai te gerar menos trabalho. A representação você vai ter que acompanhar toda ela até que seja arquivada, ok? Bom, na próxima aula, a gente ainda vai falar algumas outras questões a respeito de propaganda eleitoral, tanto na internet quanto clássica, e a gente faz o nosso fechamento, ok? Então espero vocês para a gente concluir o nosso curso.